agradecer a oportunidade. Meu nome é Jefferson Cabral, sou consultor técnico na área de saúde e segurança do trabalho e vamos trazer um tema aqui para a CIPAT 2021 da Houston Bike Audax, onde nós trazemos hoje uma abordagem em cima do impacto da segurança do trabalho e do acidente com seus efeitos colaterais e trazendo uma visão técnica das principais abordagens do que nós entendemos hoje sobre o impacto desse acidente. Hoje o acidente de trabalho ele superou fronteiras, não só com o adjunto da pandemia, mas com as principais características do acidente. Segundo a norma, o acidente de trabalho é tudo aquilo que vem a impactar a saúde, a integridade, aos danos até psicológicos ao trabalhador. O acidente hoje ele conseguiu superar barreiras muito mais palpáveis do que nós profissionais do SESMIT poderíamos imaginar. Nenhum legislador poderia entender qual é o aspecto hoje geral do acidente. Hoje nós podemos imaginar que o acidente de trabalho ele está à frente. Não deveria ser dessa forma, mas hoje, como prevencionista, a melhor maneira de entender o acidente de trabalho é humanizando a relação trabalho-empresa. E com isso, nós trazemos a primeira pauta sobre esse acidente, o que vem a ser a segurança do trabalho. Em 2020, tivemos a primeira abordagem da pandemia e entendemos que a trajetória da segurança do trabalho ela sofreu uma grande mudança. Todo trabalhador entendeu o que é o EPI, mas a humanidade em si entendeu o que é a função do EPI, não só por uma máscara, não só pelo distanciamento social, não só pelas barreiras que a segurança do trabalho conseguiu mostrar que é obrigatório, que são necessárias as cautelas e as registras, que são as principais formas de entender o que a pessoa deve viver e qual é o cenário que ela vai estar inserida. Isso nos traz uma visão muito mais técnica, muito mais contatual do que o trabalhador deve entender e de que nós, numa relação até informal, devemos obedecer também. Hoje a segurança do trabalho ela traz normas regulamentadoras, num cenário que alguns dias elas vão mudando, alguns dias elas vão se encerrando, alguns dias elas vão se acrescentando a necessidades diferentes. Num contexto Brasil, falar como prevencionista disso nos traz uma atenção a mais, uma atenção de humanizar as normas regulamentadoras, as realidades de cada um. Hoje esse entendimento ele nos traz uma percepção de aplicação. Viver essa aplicação traz uma sensibilidade a mais dos profissionais. Nos traz também a percepção de entender que, como empresa, nós devemos olhar de uma maneira mais humana para as relações técnicas, para as normas, para o distanciamento, para as novas formas de andar. As diretrizes técnicas elas vão estar sempre atreladas a uma realidade de indústria, comércio, varejo, atacado, distribuição, logística. A pauta é entender que o impacto do acidente ele vem, muitas vezes, se for de forma física, se for com um afastamento, se for com uma lesão, se for com uma perícia, que é um ponto crítico das análises dos principais pontos de fator acidentário previdenciário, de entender a logística da segurança e a relação empresa-trabalhador. Segundo ponto é o que vem a ser esse acidente hoje num cenário pandêmico, num cenário hoje trabalhista, para que nós possamos avaliar que o acidente ele continua sendo algo não programável. O trabalhador não sai de casa imaginando amputar um braço. O trabalhador não imagina sofrer uma depressão. As doenças psicossomáticas elas estão dentro de uma realidade de trabalho. As doenças hoje que são consideradas vinculadas ao trabalhador, elas jamais serão programadas. O impacto desse acidente
nos gera uma atenção mais crítica. Entendendo isso, nós passamos para um terceiro ponto, que vem a ser os riscos. Os riscos ambientais, eles muitos questionados em várias avaliações técnicas sobre o que vem a ser esse risco. O risco está presente em todo e qualquer ambiente. Todo ambiente tem um risco. Esse ambiente agora aqui tem um risco. O ambiente que vocês estão assistindo aí agora tem riscos. O que eu devo entender é que, em cima dos riscos, sempre deve ter análise técnica. Sempre deve ter uma percepção de segurança. Essa percepção de segurança deve ser levada para os profissionais. Mas hoje, todo trabalhador ele deve ter uma noção sobre os riscos. Ele deve ter uma noção que dentro de casa existem riscos. Hoje, o home office apresenta riscos. Deslocamento, casa, trabalho, apresenta riscos. Relação familiar, dentro de um contexto normal, existem riscos. Exemplo disso que o risco biológico nunca foi tão questionado. Há alguns anos nós já havíamos levantado as teses de que o risco biológico é um dos riscos de maior potencial agressivo dentro das relações sociais. E entrando nessa observação, nós trazemos uma pauta que o risco biológico ele sempre vai ser questionado, ele sempre vai ser talvez um enigma para até que ponto ele vai influenciar nas minhas relações sociais dentro do ambiente de trabalho, a utilização dos utensílios, o compartilhamento dos itens que são obrigatórios, até que ponto a esterilização vai ser suficiente para isso. Então, nos faz pensar de uma forma mais abrangente que o risco ele é algo que deve ser sempre atrelado a uma medida de segurança, a uma medida de responsabilidade, a uma medida que traz um caráter técnico. E para isso, os nossos profissionais do SESMIT são os principais guerreiros nessa batalha. Hoje, olhar para esse cenário nos traz entender que o SESMIT nunca teve tanta evidência, nunca teve tanto respaldo para fazer o seu trabalho. E geram ainda mais um ponto enfático, utilizar o SESMIT a fundo, levar ele para as discussões, levar também a voz dos prevencionistas que tanto estão atentos às principais necessidades dentro de uma relação de trabalho. Porque a relação de trabalho hoje é mútua. A entrega e o oferecimento de serviço gera impacto também ao SESMIT. Essas avaliações constantes vão também determinar a que forma está sendo feita essa entrega. E partindo disso, nós vamos levar a uma quarta pauta que nos traz um contexto de organização, comunicação, agilidade. Isso, para um acidente de trabalho, que muitas vezes gera um fator interpessoal, deve ser algo extremamente ligado em uma agilidade. Para isso, hoje nós temos os smartphones, existem os sistemas de comunicação, as ferramentas de segurança devem cada vez mais estarem atreladas às relações dentro da empresa. Para isso, o SESMIT deve se comunicar com todos os itens, a todas as áreas da empresa, para que isso possa ser gerado alertas de segurança, alertas esses que vão sinalizar pontos críticos, aonde toda a empresa vai ser comunicada. Partindo agora para um quinto ponto, a padronização, limpeza, reconhecimento geral, para que o acidente de trabalho ele entenda que todos os setores devem ser comunicados desses acidentes, até os quase acidentes que são tão importantes quanto eles, porque eles geram alertas, eles geram sinalizações que devem ser respeitadas. Isso, uma forma de limpeza, organização, direcionamento. Todas as áreas da empresa devem ser comunicadas. E aí a responsabilidade de cada um, responsabilidade de cada trabalhador. Olhar com um olhar técnico não é apenas figura do SESMIT, não é apenas figura do setor de engenharia, não é apenas figura do RH. Isso deve ser uma pauta para todos os trabalhadores, de forma séria, de forma segura, de forma dinâmica e de forma clara e objetiva, uma comunicação que sempre deve prevalecer até um princípio constitucional, o direito à vida, a garantia que isso vai ser pautada como um pilar dentro da empresa, onde o principal aspecto de garantia vai trazer uma segurança maior, que o trabalhador ele vai ser respeitado.
e que o princípio da dignidade da pessoa humana vai prevalecer dentro da empresa. Isso nos traz um senso de respeito, patriotismo, orgulho de fazer parte de uma instituição que vive esse principal respeito, o valor, um elo entre o trabalho, a vida e a garantia dos principais direitos constitucionais. Nós avançamos com a responsabilidade técnica. Responsabilidade essa que traz uma ênfase para que todo profissional seja respeitado, independente do cargo que ele exerce dentro da empresa. Você, independente do seu cargo, você tem um papel fundamental dentro da empresa. Você tem um fator primordial que contribui para um resultado. Um resultado esse que se soma com uma grade que vai chegar no objetivo final, a satisfação do cliente. Uma satisfação essa que vai pautar um lema da empresa: qualidade, tecnologia, o avanço. Algo que está dentro da segurança, está dentro da saúde, porque se algo respeita a vida, a saúde, a segurança, não tem segredo, vai ser sucesso. E isso é algo que a empresa investe, é algo que a empresa está se aperfeiçoando. As técnicas novas que são habilitadas pelo SESMIT trazem isso. Entenda o SESMIT. Aos que não conhecem, passem um dia no SESMIT, procurem conhecer esses profissionais, procurem entender a realidade que esses profissionais levam todos os dias, como uma mensagem fixa de segurança, uma mensagem pautada na vida, na garantia de algo que é indispensável. Nós pautamos também aqui a presença dos órgãos fiscalizadores, das medidas de segurança, das medidas restritivas. Nós direcionamos aqui também uma pauta sobre as legislações, as leis municipais, as RDCs, as alterações que são todas as vezes pautadas em limites de observância, dimensionamentos, as principais conformidades que geram requisitos principais para que todo trabalhador seja respeitado, desde um dimensionamento de banheiros, desde um dispositivo de segurança nas máquinas, os respeitos aos manuais, as medidas de segurança que são adotadas internamente. Isso nos traz uma avaliação técnica, isso é uma avaliação de vida. O profissional de segurança que está dentro da empresa, ele vai se pautar em cima disso, ele não vai trabalhar em cima de achismo. Por isso a empresa deve cada vez mais valorizar cada profissional que está dentro do seu quadro, cada profissional que está levando uma mensagem de segurança, uma mensagem que vai pautar o amor, ao cuidado, ao zelo, aquilo que mais vai ser valorizado dentro da empresa. E isso nos gera obrigações com documentos, com registros, com ênfase nos DDS, os diálogos de segurança, as atas de reuniões da CIPA, o dimensionamento da brigada de incêndio, a organização de palestras motivacionais, o incentivo às práticas educacionais, socioeducativas, tudo aquilo que vai relacionar à valorização da vida. Como profissional, isso é uma parte de orgulho em saber que eu construo o meu trabalho pautado em algo sólido, em algo que vai edificar uma qualidade dentro de um sistema de gestão que a empresa está vivenciando. Nós estamos entrando na parte de PGR, GRO, gerenciamento de riscos. Cada vez mais essas siglas vão tomando parte de uma vida interna dentro da empresa. Isso nos faz a um alerta para que cada vez mais as informações têm que ser precisas. Cada profissional deve avaliar que essas medidas de segurança devem cada vez mais ser presentes no seu dia a dia. O profissional de segurança ele vai chegar ao setor de trabalho e ele deve ser recebido com palmas. Por quê? Porque ele vai levar uma mensagem de vida, ele vai levar uma mensagem de segurança e ele precisa entender a realidade. Então, receba sempre o SESMIT de forma carinhosa, de forma nítida, para que ele possa ajudar o seu setor de alguma maneira, a avaliação ergonômica do trabalho, a postura, o dimensionamento das estruturas que vão ser colocadas dentro da empresa, dentro dos projetos de expansão, dentro das necessidades de organograma interno. O SESMIT deve ser olhado com carinho. Para isso, toda documentação e registro deve incluir uma presença nas reuniões do SESMIT. E nos traz um alerta aos principais passivos trabalhistas que vão estar presentes dentro da empresa. Hoje é algo que deve ser sempre conversado de maneira dinâmica.
A responsabilidade do acidente de trabalho é um dever de todos, não é só da empresa. É principalmente dever de todo trabalhador zelar e cuidar com a sua vida. Princípio esse que deve ser levado todos os dias de forma séria, de forma clara, para que você possa garantir o seu retorno para casa com vida. O acidente de trabalho ele vem mutilando muitas e muitas e muitas pessoas, muito mais do que pandemias. Ele vem matando muito mais do que guerras, porque o princípio do acidente de trabalho muitas vezes não é levado a sério. O contexto do acidente de trabalho vem mutilando pessoas a cada momento. Entende-se que a cada segundo um trabalhador sofre um acidente de trabalho no Brasil. Intuito esse que muitas vezes vem gerando famílias e mais famílias destruídas por um descuido, por uma falta de atenção, por uma falta de observância de algo primordial, que é o respeito aos limites, às organizações que são colocadas de formas diretas por cada trabalhador. E isso nos traz uma atenção. Finalizando nossa fala, deixo uma mensagem. A segurança do trabalho faz parte da esperança de um futuro melhor. Prevenir acidentes é caminhar rumo ao futuro. Então, levem essa mensagem com vocês. Hoje, eu, Jefferson, deixo essa mensagem para vocês que acreditar na segurança do trabalho é acreditar num futuro melhor. E prevenir acidentes vai fazer parte de um futuro. Fiquem com Deus e um abraço.